Favor. Hoje é o dia das mães. Quantas mães temos aqui? Levante sua mão. Muitas mães, né? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu quero falar nessa noite sobre o valor que Deus dá às mães. O valor que Deus dá às mães. Porque as mães, elas são mulheres que marcam gerações. Provérbios de número 31, versículo 28. Uma parte do versículo diz assim: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva. Essa é a mãe aí desse provérbio 31, que é uma mulher. Alguns dizem que não existe, mas eu acho que existe. Se está na Bíblia é porque existe, né? E, irmãos, geralmente eu não prego em cima das datas festivas, mas hoje eu quero falar, né, sobre as mães, porque no coração de Deus, a mãe ocupa um lugar de honra. Um lugar de muita honra, de amor e de importância, né? Uma mãe, ela não é apenas alguém que gera filhos. Uma mãe, ela gera destinos. Não é verdade, igreja? Uma mãe gera destinos, uma mãe gera valores, né? Uma mãe, ela gera fé, uma mãe, ela gera esperança. Mas nós vivemos um tempo em que o valor das mães ela é esquecido. Mas a Bíblia mostra que Deus honra profundamente as mulheres que assumem esse chamado de maternidade. Deus honra. Deus chega até a comparar o amor da mãe com o amor dele, não é verdade? Então, eu quero olhar aqui, quero que a gente olhe aqui algumas mães da Bíblia, para nós vermos o quanto Deus valoriza essas mães. Eu selecionei algumas mães da Bíblia aqui, e depois eu quero fazer uma aplicação em cima disso, para nós aplicar na nossa vida. A primeira mãe, eu anotei aqui, foi a Joquebede. A Joquebede, ela é a mãe que protege o propósito. Joquebede foi mãe de Moisés. E naquela época lá, em que o faraó decretou a morte dos primogênitos hebreus, a morte dos filhos, que nasceram naquela época, o faraó se preocupou porque o povo de Israel, os hebreus, estavam se multiplicando de uma forma muito grande. E o faraó ficou preocupado, achou que o povo ia crescer muito, ia se rebelar, e lançou um decreto de morte. E segundo os historiadores, havia uma profecia de que o Salvador dos hebreus, o libertador dos hebreus, iria nascer naqueles dias. Isso não está diretamente na Bíblia, mas os historiadores dizem isso, a tradição diz isso, e por isso o faraó lançou um decreto para destruir as crianças, matar todas as crianças até 2 anos. E a Joquebede decidiu proteger o seu filho, mesmo correndo risco de vida, não só ela, mas toda a família. Na realidade, ela colocou Moisés aqui num cesto, e ela a entregou nas mãos de Deus. Amém, queridos? Porque uma mãe, irmãos, uma mãe de fé, ela pode mudar o destino de uma geração. A Joquebede mudou o destino daquela geração. Ela protegeu o seu filho, ela correu riscos. Durante 3 meses, imagina
irmãos, sendo vigiados, sendo ali, né, vigiados pelos egípcios, pelos soldados do Egito, e ela ali guardando, escondendo o menino, tapando a boca do menino para não chorar, aquela coisa toda. Durante 3 meses ela fez isso. Né? Foi muita determinação e muita consciência de que estava ali protegendo alguma coisa que não era simplesmente mais um filho, mas era um filho que iria fazer toda a diferença. Amém, queridos? Mães muitas vezes choram, oram, lutam, se sacrificam, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele vê cada lágrima, Ele vê cada renúncia, Ele vê cada dedicação. Deus, Ele vê todas as coisas. E Deus observa cada mãe, né? A gente observa assim, irmãos, que mães, elas realmente se dedicam muito mais do que os pais, muito mais do que os homens. É uma dedicação diferenciada. É impressionante isso. Né? A gente, lá na CMA, nós temos, na CMA e no IVA, né, que são os dois institutos que nós estamos trabalhando, nós estamos vendo muito essa questão do autismo, né? E a gente observa as mães atípicas, as mães dos autistas, e a maioria, grande maioria, o pai já se mandou há muito tempo, ficou só a mãe, e a mãe não abandona a criança. Tem mãe que tem 4 filhos autistas, 5 filhos autistas. A mãe já está pirada, meu irmão, mas ela não, mesmo pirada, ela não abandona, ela permanece, porque mãe é mãe. Amém? E o Senhor, tenho certeza que aqui nesse pequeno grupo, eu tenho certeza de que há mães aqui que estão lutando pelos filhos. Eu tenho certeza aqui que algumas mães aqui podem até estar cansadas, podem estar preocupadas, alguma pode estar orando há anos pelos filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite que Deus colocou no meu coração. E Deus, como se Deus estivesse dizendo para você nessa noite, Ele está dizendo: eu vejo a tua luta, eu vejo a tua dor e eu não esquecerei a tua dedicação. Foi assim que Deus agiu com Joquebede. Ele não esqueceu a dedicação de Joquebede, ele não esqueceu, né, o risco que ela correu, o perigo que ela correu. Ele não esqueceu. Eu quero te dizer, mãe, você que está aqui nessa noite, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Amém? Segunda mãe que eu anotei aqui foi a Ana, né, que é a mãe que gerou um milagre na oração. Todos nós conhecemos a história de Ana. Ana era uma mulher que era estéril, né, vivia humilhada pela Penina, que era sua concorrente, né? Que era outra esposa do seu marido, e sendo humilhada por ela, e sendo humilhada pela própria situação e até pela sociedade. Porque a mulher naquela época, se ela não gerasse filhos, a principal função da mulher do Antigo Testamento era gerar filhos. Se ela não gerasse filhos, ela era considerada maldita, esquecida por Deus, abandonada por Deus. Deus não estava olhando para aquela mulher, porque ela não poderia ser mãe. Então, mãe é a função principal da mulher do Antigo Testamento. E a Ana, ela não podia ser mãe, porque ela era estéril. Mas um dia ela entrou num templo, irmãos, num templo como esse. Ela entrou no templo e ela se entregou ao Senhor, e ela se quebrantou diante do Senhor, e ela começou a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor, a se derramar na presença de Deus, diante de Deus, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus lhe deu Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Deus lhe deu um filho, que foi Samuel. Interessante que Ana,
ela consagra esse filho ao Senhor, ela entrega esse filho ao Senhor, e quando ela entrega esse filho ao Senhor, irmãos, o Deus que recompensa, o Deus que abençoa, e Deus não abençoou só com Samuel, mas quando ela faz essa entrega ao Senhor, Deus abençoa a madre de Ana, e ela tem mais 5 filhos, a Bíblia diz. Mais 5 filhos, ela foi abençoada, ela se tornou uma grande mãe. Amém, amados? Mães que oram geram filhos para o propósito de Deus. Antes de Samuel ser profeta, irmãos, ele foi resposta da oração de uma mãe. Eu quero te dizer, mãe, você que está aqui nessa noite, Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Sabe, talvez ninguém veja, ninguém perceba as suas orações, mas Deus está construindo milagres através delas. Deus está contemplando a sua necessidade, Deus está contemplando o que você está precisando. E como nós cantamos aqui nessa noite, Ele é um Deus provedor, é Ele quem provê na sua vida. Amém, amados? Eu sei que existem mães aqui nessa noite que estão orando pelos seus filhos que estão afastados da presença do Senhor. Talvez mães aqui estejam orando por cura, estejam orando por libertação, estejam orando por salvação na família. Mas eu quero te dizer, nessa noite, nós não subestimamos, nós não podemos subestimar o poder da oração de uma mãe. Porque Deus ouve a sua oração. Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu o seu clamor. Eu quero dizer que Deus ouve o teu clamor também. Deus ouve a tua oração. Quando você ora, Deus ouve essa oração. E Ele está respondendo. Pode ter certeza. Como a resposta de Ana não veio tão logo, porque eles iam uma vez ao ano no templo, né? A gente vem pelo menos de domingo a domingo, né? Eles iam uma vez por ano, subiam para adorar ao Senhor. E várias vezes ela foi e nada aconteceu. Mas um dia ela chegou no templo e ela se entregou de uma forma muito diferente. Ela clamou com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu vigor. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouve as nossas orações, queridos. Amém. Aleluia. Terceira mãe que eu anotei aqui, irmãos, foi a Maria. A Maria, irmãos, lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, fala da manifestação de Deus na vida de Maria. A Maria que foi mãe de Jesus. A mãe que disse sim ao propósito de Deus. Os estudiosos dizem que tudo estava preparado para a vinda do Messias. Os estudiosos dizem que muitas jovens da época estavam se preparando, se consagrando para serem escolhidas por Deus, para serem a mãe escolhidas para ser a mãe do Messias, que eles sabiam, pela profecia, que a mãe seria uma virgem, amém? Seria uma virgem, já existia a profecia sobre isso, e muitas não se casaram e estavam esperando, mas irmãos, Maria estava noiva de José, e Maria recebe a visita do anjo, Maria é a escolhida, Maria recebe a palavra de Deus, Maria recebe aqui uma missão impossível, né? Como é que uma virgem vai gerar filhos? Mas ela recebe essa missão impossível para gerar o Salvador do mundo, né? E ela podia ter fugido da responsabilidade, ela poderia ter renunciado esse chamado, ela poderia ter temido a opinião das pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que é que vai acontecer. Se o marido não entender e a notícia correr, que ela estaria grávida sem ter tido relações com o marido, ela poderia ser até apedrejada. A lei permitia isso. Mas ela corre todo o risco
e ela responde para o Senhor: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém, amados? Sabe, irmãos, grandes mães entendem que seus filhos pertencem primeiramente a Deus. Maria teve Jesus, Maria ensinou Jesus, Maria cuidou de Jesus, Maria protegeu Jesus, mas também aprendeu a entregar Jesus ao propósito divino. Amém, amados? Sabe, irmãos, mães não foram chamadas apenas para criar filhos fortes, mas criar filhos para conhecerem o propósito de Deus. Maria criou Jesus para um propósito. Maria criou Jesus para ser verdadeiramente o Filho de Deus. O próprio Jesus soube disso logo, mas o próprio Jesus respeitava Maria e José como seus pais. A Bíblia diz que ele obedecia. Amém, amados? Então Maria foi a escolhida e ela disse sim para o chamado de Deus na sua vida, para ser a mãe do Salvador. E uma outra mãe que eu selecionei aqui, irmãos, foi a mãe de Timóteo, né, que é a mãe que deixou um legado de fé. Segundo Timóteo 1:5, né, Paulo fala sobre isso. Ele manda essa carta para Timóteo e ele diz assim: lembro-me da sua fé, sem fingimento, a mesma fé que habitou primeiro em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice. Olha a referência que Paulo dá para a fé de Timóteo. Ele diz que ele herdou uma fé da sua mãe e da sua avó, né? Ele fala aqui, irmãos, que Timóteo é um exemplo de fé, e quando ele fala da fé de Timóteo, a Bíblia diz lá, no contexto, que ele pula de alegria. Por quê? Porque a fé de Timóteo é diferenciada. Timóteo foi um jovem pastor, foi um jovem obreiro, foi um jovem que testemunhava na sua cidade, e aonde ele passava, ele era visto como um jovem pregador da palavra de Deus. Ele tinha respeito, ele tinha o know-how de uma pessoa de fé, uma pessoa que recebeu a fé da sua mãe. Amém, amados? Então, às vezes a gente pensa em deixar uma herança para os nossos filhos. A mãe às vezes pensa em deixar uma herança para os seus filhos. Se pudesse deixar milhões. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que quando você deixa princípios, quando você deixa caráter, quando você deixa o temor de Deus, meu irmão, minha irmã, você está deixando um tesouro eterno. Um tesouro eterno. Quando você imprime no seu filho, mãe, quando você imprime um caráter, um bom caráter, quando você imprime honra, quando você imprime na vida do seu filho, para que ele seja uma pessoa de palavra, uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa obediente, que cumpre os seus deveres. Quando você imprime isso, isso é um legado poderoso e maravilhoso. Amém, queridos? Timóteo poderia dizer assim, alguém dizer, mas que fé você tem, jovem? Como você é diferenciado? Os outros jovens não querem nada. Os outros jovens não querem saber de Deus. O que é isso? Que luz é essa que você tem? Eu dizia, foi a minha mãe que me ensinou. A minha mãe me ensinou o temor de Deus. A minha mãe me ensinou a palavra de Deus. Eu lembro, irmãos, a minha mãezinha, né, a minha avó que me criou, ela me ensinava, nós não éramos crentes, mas tinha um princípio católico. Ela me ensinava todo dia antes de dormir, orar a oração do Pai Nosso
e fazer o sinal da cruz. Irmãos, eu fazia isso toda noite. Toda noite. Até hoje eu me lembro. Né? São princípios que nós somos ensinados. Né? Eu lembro, eu passava no pé da igreja, meu filho, se benza. Na frente da igreja tinha que fazer isso. Até no ônibus, quando eu ia, eu fazia isso. Né? Porque foi ensinado. Então é a fé que vai passando. Né? É a fé que vai passando. Então nós, mães, você que está aqui nessa noite, né, e essa primeira parte dessa palavra aqui é direcionada para você. Sabe, o mundo ensina o sucesso. O mundo ensina o sucesso do mundo. Mas as mães cheias de Deus ensinam valores eternos. Amém? Você, mãe, você ensina valores eternos. Você tem esse poder, essa autoridade na sua vida de passar para o filho, de ensinar o filho princípios eternos. O jovem Timóteo é um exemplo disso. Né? Então, mas o que nós aprendemos então, irmãos, com essas mães? A Joquebede nos ensina a proteger o propósito. Quantos têm convicção do propósito de Deus na sua vida aqui? Diga glória a Deus. Existe um propósito na nossa vida. E só que existe o propósito de Deus. Diga propósito de Deus. Meu propósito. Diga meu propósito. Propósito de Deus. Então o propósito de Deus não muda. Não muda. Deus tem um propósito para a nossa cidade. Deus tem um propósito para a nossa nação. O propósito de Deus não muda. Isaías profetizou, Deus falando através do profeta diz, o meu propósito se cumprirá. Então ninguém pode impedir o propósito de Deus. Mas eu tenho os meus propósitos. Eu tenho os meus propósitos. E quando é que eu vou me dar bem com os meus propósitos? Quando eu linko esses meus propósitos aos propósitos de Deus. Está entendendo? Quando eu linko meu propósito com o propósito de Deus, meu irmão, é poderoso. Deus vai realizar coisas grandes. Deus vai me prosperar. Deus vai me honrar. Deus vai abrir portas, porque eu estou linkado com o propósito de Deus. Eu estou conectado com o propósito de Deus. Deus tem um propósito de que esse evangelho chegue a este bairro, a esta cidade. Eu estou linkado. Tudo que eu faço está conectado a esse propósito. Deus vai me abençoar. Amém. Deus vai me abençoar. Quando nós nos conectamos com o propósito de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus ligado ao nosso, nós precisamos proteger esse propósito. Como é que eu proteja? Que eu protejo o propósito de Deus na minha vida? Observando a minha vida segundo a sua palavra, segundo os seus princípios. Porque vai acontecer coisas que tentam me tirar do propósito. Vai acontecer intervenções, vão surgir algumas intervenções para me distrair, para me tirar do propósito. Mas como eu estou conectado ao propósito de Deus, eu tenho que renunciar a tudo isso. Todas as outras mulheres entregaram o seu filho. E os soldados mataram. Por que não mataram Moisés? Porque uma mulher entendeu que Deus tinha um propósito e ela protegeu esse propósito. Existe um propósito de Deus na nossa vida e nós precisamos proteger. Por quê? Porque o diabo está por aí. E o diabo ele vai tentar de uma forma, de outra, não vai dar certo. Ele vai dar uma volta e vai voltar novamente. E eu tenho que proteger o propósito. Eu não posso deixar que haja intervenções no propósito que Deus tem na minha vida. Amém, amados? Quando estão entendendo, diga glória a Deus. O que nós podemos aprender com essas mães?
Nós aprendemos através de Ana, ela nos ensina a nós perseverarmos em oração. Como é difícil orar, né, irmãos? É difícil orar é difícil, irmão. Você vai orar, quando dá 2 minutos você está chamando Jesus de Genésio. Está variando os pensamentos aí, não sei para onde. Né? É ou não é? Ou só acontece comigo? Só acontece comigo isso? Ah, tá. Dá bem. Então a gente tem que orar. A gente tem que disciplinar a nossa vida em oração. Foi a oração que Deus ouviu de uma mulher estéril. Quando tem problema aqui, levanta a mão. Ainda bem, porque eu só conheço gente que não tem problema, quem está lá no cemitério enterrado. Né? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter problemas, uns pequenos, os maiores, e a gente vai resolvendo e vai aparecendo outros. Né? E problemas nós resolvemos com oração, buscando a Deus, sabedoria de Deus. Você sabia que a sabedoria do Senhor está à sua disposição? Tiago diz o que é necessário para a gente receber essa sabedoria. Pedir. E o que é pedir a Deus? É orar. Então, quando eu oro a Deus, pedindo sabedoria ao Senhor, o Senhor me dá sabedoria. E essa sabedoria que vai me livrar dos problemas, das enrascadas, das circunstâncias que nós passamos em vida, porque nós não estamos livres disso, das aflições que nós enfrentamos, é a oração. A oração, ela é até, irmãos, terapêutica. A própria ciência já se rendeu a isso. As pessoas que oram, é mais fácil de elas serem curadas. A ciência já descobriu isso. Eu já vi isso na Veja, aí, nessas revistas. Né? Há uma diferença, a pessoa quando ora, ela se abre para Deus. E é na oração que nós recebemos a cura, é na oração que nós recebemos a renovação, é na oração que nós recebemos graça, é na oração que nós recebemos força, é a oração, irmãos. Sabe, não dá para tirar a oração da nossa vida, nós temos que nos adaptar a isso, porque isso nos abençoa, isso nos alimenta, isso nos fortalece. É na oração que nós vencemos, é na oração que o crente vence. Amém, amados? Ainda faz parte da fórmula para o crente vencer. Não existe outra fórmula, é oração. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou colocar diante de Deus. E todas as vezes que nós colocamos, Deus nos abençoa. Sabe, Ana colocou a situação dela, era a esterilidade. Ah, Senhor, eu sou estéril, me dá um filho. Qual é a sua necessidade? Como é que Deus vai suprir a sua necessidade? Você colocando isso diante do Senhor, e nós só podemos colocar isso diante do Senhor orando. Ah, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Mas ele falou para os discípulos, olha, eu sei do que vocês precisam, mas vocês precisam falar com Deus primeiro. Não tem como, tem que falar. O Senhor sabe? Sabe, mas tem que falar com Ele. É o princípio. Precisamos orar mais. Amém. Nós precisamos orar mais. Essa igreja precisa orar mais. Quando essa igreja orava mais, não cabia gente dentro da igreja. Quando essa igreja orava mais, vai ter rede de mulheres, né? Tinha rede de mulheres, a rua cheia de jovens querendo entrar na igreja. E entravam depois do culto. Quando essa igreja orava mais, em toda a esquina do bairro a gente passava, estava ouvindo as músicas da igreja. As músicas da igreja. Então nós precisamos orar mais. A Ana entendeu isso. Ela orou ao Senhor e pediu um filho. E Ele deu. E Ele deu. Ele não deu só um, Ele deu um e deu mais 5. Tudo que nós pedimos a Deus,
Deus nos dá o que nós pedimos e nos dá muito mais. Amém, amados? Amém, queridos? Que nós aprendemos com essas mulheres, com Maria, nós aprendemos que temos que obedecer ao chamado de Deus. Quantos têm convicção de um chamado de Deus na sua vida? Que diga glória a Deus bem forte. Então obedeça esse chamado. Obedeça esse chamado. Porque se você não obedecer esse chamado, sabe o que é que vai acontecer? Eu falei agora há pouco que o propósito de Deus vai se cumprir, sim ou não? Sim. Ah, e você é chamado e não quer. Deus vai levantar outro. Deus chamou Saul, Saul ficou com meia, ficou com dança de rato e sapatear de catita, como a gente chama aqui, né? Aí Deus tira Saul, coloca Davi. Quer dizer que quando a gente não quer o chamado de Deus, Deus levanta outros. O chamado, o propósito que Deus tem para essa cidade, ele vai se cumprir. Nós, como igreja, aceitando ou não, querendo participar ou não, se for preciso, Deus vai levantar outros. Mas Deus vai fazer o que Ele determinou que vai fazer. Amém, queridos? Você tem um chamado na sua vida, obedeça esse chamado. Obedeça esse chamado. Você tem um chamado de liderança, não fuja. Você tem um chamado pastoral, não fuja. Você tem um chamado de intercessão, não fuja. Você tem um chamado de louvor, de adoração, não fuja. Saiba qual é o chamado que Ele tem para a sua vida. Maria tremeu, as suas pernas tremeram. Como não temeria diante de uma situação dessa? Aparece um anjo e diz: você foi escolhida. Você foi escolhida. De ti vai nascer o Salvador. E ela poderia ter se negado. E ela tremeu na base. Como pode ser isso? Como pode, Senhor, acontecer isso? Essa é a grande questão. Eu acho que eu tenho um chamado de pregar a palavra. Mas como pode? Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu preguei a primeira mensagem que eu preguei na igreja, eu digo: e agora, Senhor? Eu só sei dessa. Como é que vai ser? Mas nunca dei não. E quando você dá sim para Deus, meu irmão, é Ele quem faz. Entenda isso. É Ele quem faz. Não era Maria que ia gerar, era o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que gerou nela. É o Espírito de Deus que gera em você a capacidade de realizar o chamado de Deus. O chamado de Deus, irmãos. Temos um chamado, eu vou me entregar a esse chamado. Eu vou obedecer esse chamado. Por quê? Porque é o Espírito que vai fazer. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não posso nada. Mas o Espírito de Deus na minha vida, aí, meu irmão, nós vamos fazer o que o salmista disse. Nós vamos fazer proezas. Proezas. O Espírito de Deus na minha vida, minha família vai se converter. O Espírito de Deus na minha vida, os meus vizinhos vão se converter. O Espírito de Deus na minha vida, portas vão se abrir para eu pregar o Evangelho. O Espírito de Deus na minha vida, o sobrenatural vai acontecer. Eu vou orar por um doente e Deus vai curar esse doente. O Espírito de Deus na minha vida vai gerar milagres sobrenaturais. Esse Espírito de Deus que envolveu Maria, esse Espírito de Deus quer dizer que ele não te envolve mais não, meu irmão. Ele não te envolve. Ele já está dentro de você. Ele já está dentro. Amém? Vamos entender isso? Diga glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus já está dentro de nós. E Eunice, mãe de Timóteo, o que ela nos ensina? A transmitir fé para as próximas
gerações. Irmãos, depois da nossa geração virá outra. Eu nasci um dia desse. Eu acho que desde os 3 anos de idade assim, eu lembro de tudo da minha vida. Foi tudo tão rápido. Já estou com quase 60 anos. Eu casei um dia desse com a Márcia. Meu Deus, está aqui na minha mente. Foi ontem. O que aconteceu ontem eu me lembro, desde que nós nos casamos. Mas já fez 35 anos, já está indo para 36. A nossa geração vai passar. E outra geração virá. E o que é que a próxima geração vai receber? Essa é a questão. Ela tem que receber aquilo que Deus nos entregou nesta. Somos nós que passamos, irmãos. Moisés recebeu uma graça, uma unção, um poder, uma mensagem, uma liderança. E Moisés desenvolveu essa liderança. Mas Moisés investiu no discípulo. Como era o nome do discípulo? Josué. E Moisés sai de cena, mas Josué continua. E Josué faz obras muito maiores do que Moisés. Conquista muito mais, conquista as nações, conquista tudo. Mas preste atenção, Josué não discipulou ninguém. Quando Josué morre, sabe o que diz a Bíblia? Ninguém se lembrava do Senhor. Cada um seguia o seu próprio caminho. Que desgraça. Cada um seguia o seu próprio caminho. Nós temos a unção, a graça de Deus e o poder de Deus na nossa vida. E nós temos que derramar nessa geração. Eu sou pregador, tenho que fazer vários pregadores. Eu tenho que gerar pregadores. Eu tenho que gerar líderes. Se eu sou líder, eu tenho que gerar líderes. O que é que você é? O que você tem gerado? Eunice tinha uma fé sobrenatural. Ela transmite essa fé ao seu filho. E o seu filho se torna um modelo para a sua geração. E Paulo continua dizendo, olha, ensina a homens fiéis e idôneos, e esses vão ensinar a outros. As próximas gerações dependem de nós hoje, irmãos. Nós temos que entender essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade da igreja. A maior função da igreja é formar discípulos. É a maior função da igreja. Não existe outra. Pode querer fazer o que fizer, mas se não fizer discípulo, não está fazendo nada. Porque Deus nos chamou para fazermos discípulos. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Agora eu quero voltar aqui para as mães, tá? Voltando para as mães. As mães, elas são um abrigo em tempos difíceis. As mães são voz de encorajamento. As mães são instrumentos de Deus dentro da família. E muitas vezes, irmãos, elas choram escondidas. Muitas vezes elas sacrificam seus sonhos. Muitas vezes elas suportam dores caladas. Muitas vezes, não são poucas, deixam de comer para o filho comer. Né? Muitas vezes elas continuam de pé, além das suas forças, por amor aos seus filhos. Muitas vezes elas aguentam surras do marido. Tem uma vida de sofrimento com o marido por causa dos filhos. Muitas vezes elas renunciam o seu eu em prol do seu filho. Essas são as mães de valores. Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.
E você que é mãe, nessa noite aqui, minha irmã, minha querida, eu quero que você saiba que Deus vê o seu valor. Deus vê a sua dedicação e Deus contempla as suas lágrimas. Você não é esquecida por Deus. O Senhor honra mulheres que edificam gerações. Amém? Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui à frente, mas primeiramente eu quero honrar as mães, que todas as mães venham aqui à frente. Fique aqui bem pertinho. Eu quero orar por todos nós nessa noite, mas a minha primeira oração é pelas mães. Quero honrá-las nessa noite. Feche os seus olhos. Aí toda a igreja vem atrás, tá?